Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha essa edição extra do Diário de Bordo, no calor dos ataques à democracia, do contragolpe, as manifestações em defesa da democracia ocorridas também em todo o Brasil. Fazemos então este Diário de Bordo edição extra para minimamente comentarmos e analisarmos essa situação da conjuntura, naquilo que o Karl Marx, quando escrevia Luta de Classes na França, nem imaginava que poderia ser a luta de classes no Brasil de 2023. Então, Capitólio à brasileira? Atos pelo Brasil, conseguimos barrar o golpe à democracia? Ação do Ministério da Justiça e Segurança, Flávio Dino, ingênuo ou incompetente? Cassação de Mical, revogação do título de cidadão maranhense para o ex-ministro Anderson Torres. A Assembleia Legislativa do Maranhão, casa de horrores? Por fim, para dizer que não falamos das flores, os 80 anos de Mundim Araújo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes neste Diário de Bordo, edição extra. Olha, brasileira, foi isso que tivemos no Brasil? Me parece que sim. Vejo que no último podcast, na verdade nosso podcast de estreia, eu colocava que nós não podíamos dar um passo atrás em relação a responsabilizar todos aqueles que ao longo do processo dos últimos 4 anos, com Bolsonaro à frente, acabaram dilapidando o processo democrático brasileiro. E terminei o programa exatamente com uma proposição do PSOL que colocava que a consigna sem anistia, ou seja, que o Bolsonaro tem que ser preso, tem que responder pelos crimes. Pois bem, o que foi o Capitólio nos Estados Unidos? Lembrem-se, foi exatamente a tentativa de obstruir a votação dos deputados americanos, confirmando a eleição do presidente John Biden. Então, motivados, incentivados, financiados pelo movimento trumpista e pela liderança de Donald Trump, os setores mais reacionários da extrema-direita do Partido dos Republicanos invadiu o Capitólio, o Congresso americano, e tentou inviabilizar. Isso nos Estados Unidos foi uma coisa inédita, um ataque ao que se diz como a democracia mais estável do mundo. O que os bolsonaristas, o que a extrema-direita tentou fazer no Brasil foi a sua versão à brasileira do Capitólio. As imagens mostram as invasões aos palácios dos 3 poderes. No Supremo Tribunal Federal, todo o plenário foi destruído. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? No Palácio do Planalto, um dos acessos foi pela rampa principal. Esse vídeo mostra um policial sendo agredido na área. Confusão também no Congresso. Lá fora, as áreas das cúpulas e o gramado foram tomados e as forças de segurança tentaram de cima controlar a situação. Dentro do prédio, mais destruição. Estamos dentro do Congresso já. Cuidado aí, hein? Tá sem o vidro agora, pô! Salão Verde. Salão Verde. Sobrou de Salão Verde. Olha aqui. Mas tal como lá não deu certo, aqui também não deu certo. E eu diria por 3 motivos. Erraram no time, erraram na dose e deram um tiro no pé por fim. Por que erraram no time? Porque certamente, se tivessem feito isso às vésperas da posse, ou até um pouco antes, teria sido um grande estrago. Porque não sei se as Forças Armadas, se as milícias que eles têm em torno de si, ficariam inertes diante do fato acontecido como ficaram agora. Erraram na dose. Cagar
em cima de uma cadeira do STF, representante estar nem aí para a democracia, foi um dos maiores símbolos do absurdo, de tantos outros que aconteceram. Destruir o auditório do Supremo Tribunal Federal, tirar um dos símbolos da República, que é o brasão da República, jogar do lado de fora como se estivesse jogando ao lixo, dilapidar obras de Di Cavalcanti, de Portinari, obras com vários artistas nas redes sociais colocavam de um valor inestimável, como na Presidência da República, na Câmara dos Deputados. Então foi um ato assim totalmente translocado, vândalo, incompreensível, assim, extremamente surpreendente do nível de violência que esses manifestantes criminosos, terroristas, fizeram uma tentativa de golpear a democracia brasileira. E veja, não tinha uma bandeira, uma palavra de ordem, uma reivindicação concreta. Era dilapidação pela dilapidação, era destruir as instituições democráticas por destruir, um verdadeiro golpe de Estado que foi tentado. Então, esses criminosos têm que ser identificados, têm que ser processados, têm que ser condenados e têm que ser presos e responder pelos atos que cometeram. E não só eles, também aqueles que financiaram. 120 ônibus, se não me engano foi essa conta que eu vi nas matérias, não se arranja de uma hora para outra. Não se financia de uma hora para outra acampamentos, banheiros químicos, alimentação, a manutenção de uma militância da proporção que foi para fazer uns atos como esse. Quem está bancando precisa identificar e precisa responsabilizar também esses financiadores. E por fim, o governo do Distrito Federal, o Ibanez não tem mais condições de governar o Distrito Federal. Ele precisa ser impeachmentado, precisa ser cassado. Essa ação é emergencial por conta da Câmara Distrital do Distrito Federal. Ele não garantiu a segurança das instituições da República, não era a segurança apenas do Lula. Pensem, imagine se não tivesse tido a tragédia ambiental lá em Araraquara e o Lula não tivesse saído de Brasília. O que não teria acontecido Lula naquele Planalto, no Palácio do Planalto, cercado por essa multidão de desvairados, sem um mínimo de proteção, sem um mínimo de contingente de policiais militares, de polícia federal, de guarda nacional ali garantida para deter essa multidão e, de fato, manter a segurança do presidente da República. Teria sido algo extremamente desastroso. Punição para eles é o mínimo que nós temos que exigir nesse processo. Por sua vez, os atos pela democracia realizados em todo o país, em todas as capitais, aqui em São Luís foi na Praça Deodoro, num período adverso, férias de professores, férias de alunos, UFMA, UEMA, IFMA, as escolas todas desmobilizadas, ainda assim deu um grande contingente de pessoas, o que mostra que a sociedade brasileira está mobilizada em defesa da democracia. Não vai aceitar esse tipo de ataque às instituições democráticas. E é como eu dizia lá atrás, escrevi artigos sobre isso no período eleitoral. Não bastava ganhar a eleição, tem que ganhar a eleição e garantir a posse. Não bastava ganhar a eleição e garantir a posse, tinha que ganhar a eleição, garantir a posse e garantir o governo. Estava lá escrito nas estrelas que essa extrema-direita bolsonarista brasileira não vai dar trégua. E se não for de fato enfrentada com a dureza da lei, com a dureza das instituições democráticas, ela buscará a todo tempo não só inviabilizar o governo, as políticas democráticas que o governo possa implementar no combate à fome, na geração de emprego, na diminuição das taxas de cobrança da gasolina, do gás de cozinha, etc. Ou seja, ela vai tentar inviabilizar não só o governo, como a própria instituição democrática. É contra isso que estamos lutando. Por sua vez, o Ministério da Justiça, sob coordenação do ex-governador e senador eleito Flávio Dino, o ministro, foi ingênuo ou foi incompetente? Esse foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. Competente Flávio não é. Então foi uma dose exagerada
de acreditar um ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, secretário de Segurança do Distrito Federal, iria repassar as informações corretas do que estava acontecendo em Brasília. Uma tremenda ingenuidade achar que o governador bolsonarista ia garantir a segurança desse ato dentro de Brasília. Então, Noblar, que ganhou rios de dinheiro no governo Flávio Dino, projetando a imagem do Flávio Dino, foi o primeiro a sentenciar, cuspindo no prato que comeu. No seu primeiro teste, disse Noblar, Flávio Dino falhou. E vários outros, Kennedy, do UOL, outros articulistas, colocando, olha, está muito técnico. Volto a dizer, neste momento, não podemos abstrair a técnica jurídica, mas a questão é política. Justificar tecnicamente que não podia deter os ônibus para entrar em Brasília, uma tremenda furada. Por muito menos, inviabilizaram centenas de ônibus no Nordeste para votação no segundo turno. Quando a polícia quer, encontra-se uma lanterna queimada, um freio desajustado, um pneu careca e se viabiliza a entrada de ônibus em Brasília. Então, faltou uma ação mais enérgica, mais ativa e um entendimento, sobretudo, de que nós não estamos ainda numa normalidade democrática. Nós estamos na batalha de uma frente ampla contra uma extrema-direita extremamente violenta e golpista à democracia. Se não agirmos dessa maneira, estamos dando um tiro no pé e um passo atrás em relação à vitória que tivemos. E aí Lula está correto. O Lula não passou a mão na cabeça do governador do Distrito Federal, ao contrário, cobrou e não aceitou o pedido de desculpas e cobrou a ação do Distrito Federal. O Alexandre de Moraes, embora a peça sequer tenha pedido isso, a ação do Randolph e da AGU, mas esteve correto em afastar o governador do Distrito Federal, porque ali estava exatamente o ponto de desequilíbrio. É essa ação política que se espera do Ministério da Justiça. Nesse sentido, a reunião do Lula foi corretíssima com todos os governadores, representantes do STF, representantes da PGR, no Palácio do Planalto, no que não foi depredado, e o caminhar das três instituições, o presidente do Senado em exercício, o presidente da Câmara em exercício, a representação dos três poderes para conhecer como foi dilapidado o STF, foi muito simbólico. Nunca na história desse país, para citar a frase peculiar ao Lula, se viu as instituições e o povo brasileiro, em sua maioria, isso é uma extrema-direita raivosa e minoria que perdeu a eleição, e não só perdeu a eleição, como perdeu a cabeça em relação ao processo democrático. Caminhando para o STF juntos. A maior imagem desse processo foi esse. Como eu disse anteriormente, um tiro no pé, porque ao invés de fragilizar, fortaleceu o Lula internacionalmente, recebendo mensagens de apoio de diversos chefes de Estado, do Biden ao Macron, passando pelo presidente de Cuba, a convocação da OEA pelos presidentes da Colômbia e do Chile para discutir essa situação emergencial e enfrentar de fato qualquer processo de golpe que possa estar o tempo todo sendo recorrido no Brasil. Essa é a ação que se espera do ministro da Justiça. Cassação da deputada Mical. A Assembleia vai ter coragem? Há um abaixo-assinado rodando aí nas redes sociais, criado pelo professor Wesley Souza, foi candidato a deputado federal pelo Cidadania, salvo engano, em que ele exatamente denuncia que a deputada Mical apoiou esses atos golpistas, articulou e apoiou também o acampamento aqui do 24º BC, o Exército ali em frente ao João Paulo. Então, a Assembleia não vai fazer nada com a Mical, que é uma deputada ativa do bolsonarismo, da extrema-direita brasileira. A mesma Assembleia que, por unanimidade, título de cidadão maranhense para Anderson Torres, então ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Assim mesmo que agora, enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, fingiu-se de morto diante das manifestações, ficou o tempo todo almoçando no restaurante Brasília, enquanto a cidade estava virando um inferno completo, dando a mínima para o que estava acontecendo.
Aí o deputado Otelino, presidente da Assembleia, está propondo a revogação do título de cidadão maranhense. Não deveria ter sido nem aprovado. Mas, como eu disse, essa casa de horrores, que é a Assembleia Legislativa, aprova esse tipo de título de cidadão maranhense a esse ministro, ex-ministro do governo Bolsonaro. E não faz nada com a Mical. E faz isso por unanimidade. Então, não basta ficar só em tirar o título de cidadão maranhense do ex-ministro. Precisa também punir exemplarmente a deputada Mical. É isso que se espera da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Por fim, para não dizer que não falamos das flores, nossas congratulações aos 80 anos de Mudim Araújo. Um belíssimo artigo feito pelo Manuel Santos Neto, o Manuelzinho, no Jornal Pequeno do domingo passado, em que ele faz toda a trajetória da Mudim Araújo. Nascida no dia 8 de janeiro de 1943, segunda filha de 12 filhos, de Eugênio Stanilau de Araújo, Neuza Ribeiro de Araújo. Ela que é uma pesquisadora, professora, foi técnica em comunicação do governo do estado, diretora do Arquivo Público, autora de diversas publicações. Eu me baseio principalmente em fontes, fontes primárias. Aí procuro na hora de construir uma narrativa que seja acessível aos cidadãos comuns, aos estudantes. E eu acho por isso é que tem grande procura. Como Documentos para a História da Balaiada, Insurreição de Escravos Eviano em 1867, a Invasão do Quilombo Limoeiro, 1878, Breve Memória das Comunidades de Alcântara, que ela publicou, e também Em Busca de Dom Cosme Bento das Chagas, Negro Cosme, tutor e imperador da liberdade. Essa é Mudim Araújo, fundadora do CCM, já foi homenageada pela Feira de Livros de São Luís, uma das nossas grandes historiadoras, produtoras da nossa reflexão da afrodescendência, das comunidades negras que temos em São Luís e no Maranhão. Enfim, a nossa Ângela Davis. Parabéns, Mudim Araújo, pelos seus 80 anos. Nossas homenagens. Este episódio contou com áudios de Vivaldi, 4 estações de ferro, matérias da TV Senado sobre ataques golpistas em Brasília, TV IFMA sobre a vida em palestra de Mudim Araújo, e áudio da música Mudim Araújo, A Pena de Ouro, na voz de Célia Sampaio. Esquece, nossa luta continua. Filha de samba eu axé, tá com a curva na rua. E não esquece, nossa luta continua. Mudim é guerreira, oh, é menina, nago. Uma voz que não se cala, a pena de ouro chego. Mudim é guerreira, oh, é menina.